criança mesmo, com 9 anos, eu entrei no Colégio Militar do Rio. Comecei a estudar Uhum. no Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro, que tem que fazer concurso. Entrei com 10 para 11 anos. E quando eu até comentei isso, quando eu fiz essa prova, eu fiz a prova bem tranquila, assim, né? Eu não esperava o meu resultado, acho que nem minha mãe esperava. Eu passei em primeiro na época, tipo, para mim foi um susto. Eu saí de primeira num concurso desse, em primeiro lugar. Nossa, como assim, né? Eu tinha. Tanto que eu falo que o cara que foi minha inspiração para estudar, ele trabalha hoje comigo aqui no semestre do Rio. Ele passou para Uhum. um ano antes de mim e ele tinha sido o segundo lugar. E eu olhava assim, ó, Ricardo Sonsinho, o nome dele. Aí eu olhava assim, caramba, pô, o cara é muito foda, o cara passou em segundo lugar e tal, pô, só quero passar. E acabei assim, passando em primeiro, né, nem acreditei, pô, beleza, eu acho que eu sirvo para isso aqui, fazer prova. E assim, realmente fiquei muito tranquilo na prova. E eu sei que a gente acompanha aluno já aí, sei lá, você entrou junto comigo, né, com uns 7 anos, né? 7 Quase. anos. A gente Uhum. acompanha os alunos e é difícil. Você começa a criar empatia que você vê, caramba, alguns alunos ficam muito nervosos, Sim, outros você ficam vê que a muito. pessoa sabe, né? Você vê, sabe tudo, você olha ali a nota de desempenho, chega na prova, você, pô, como é que ele não passou, né? Como é que ele teve esse desempenho aí? E a gente fica assim, cara, o que a gente tem que fazer? Você já vai um pouco pro psicológico, né? A pessoa fica muito nervosa. Uhum. Ou então a pessoa fica muito confiante, Sim. escorregando. E esse meio termo talvez seja algo dos mais difíceis que tem no concurso, do que simplesmente estudar. Porque conteúdo, hoje você tem conteúdo a rodo na internet, e os cursos são muito mais baratos do que quando a gente estudou. Você tem Uhum. assinaturas, né? Eu sei que às vezes comprar uma assinatura toda assim não vale a pena, mas é uma questão de preço, né? Você Uhum. pagando 80, 90 reais por mês, você tem tudo que é material. E na nossa época era aquela loucura, que tinha 2, 3 cursos só. 2, 3 cursos, eu posso editar uns mil e tanto, 2.000 e tanto, né? Sei. Tudo era 1.000, 2.000 reais. Então, É. aí, depois disso eu estudei para o Colégio Naval, que era na oitava série, antiga oitava série, que hoje é nono ano. Eu já era aluno no Colégio Militar, e estudei para o Colégio Naval, passei para o primeiro ano do Colégio Naval. Eu fui 11º na época, então, e aí eu já estava mais confiante. Foi uma prova que eu falei assim, não, eu tenho condições de passar entre os primeiros. Tipo, peguei o gosto, né? Aquela história de você Uhum. gostar do processo. Foi um ano assim, bem desafiador, porque eu morava longe do colégio, e eu ia de transporte, né? Van, não sei como é que vocês chamam aí na Bahia, mas a van assim, transporte. Uhum. E eu saí de casa 4h30 da manhã. Sei que pra vocês isso é moleza, você tá acostumado a acordar muito cedo. Agora mais cedo ainda, tu madruga. Então, Dudu assim, te espera, Dudu te espera. regime é outra. Mas dorme cedo também, sempre. Dorme cedo também. Então eu ia muito cedo, né? Eu saía de casa de 4h30, 5 horas, porque a van pega várias pessoas. Eu era o Uhum. segundo a ser pego, né? Aí, caramba. E dormia 11 da noite. Isso com 13, 14 anos de idade. Foi muito prejudicial para mim esse período. Até conta a história, foi um vídeo que eu fiz, né? Falando que um conselho Do que meu seu pai pai, eu vi sim. falou, pô, cara, reduz um pouco o ritmo, porque você está muito cansado e não está rendendo. E a gente acompanha os alunos, a gente sabe disso, né? O pessoal chega, não. Uhum. Teve um aluno que mandou assim, tô tomando aqui Red Bull, tomando Ritalina, tô virando noite. Eu falei, que isso, cara? Uma pessoa que Uhum. tem o tempo todo para estudar. Isso que é pior ainda, né? Claro, quando você tem um tempo muito curto, você, se não, pô, você foi atleta, então você é determinado, tu quer fazer. Só que como você foi atleta, você tinha o seu treinador e ele sabia te dosar. Uhum. A gente não se dosa, então assim, não, vou fazer na raça. Pô, isso não adianta. Tem que ter esse equilíbrio, por mais que demore um pouco. E o Né? sono é fundamental para a absorção da memória, né? A memória só se concretiza com o sono, né? Então, não Imagina adianta, viu, pessoal? Querer estudar 12 horas por dia, isso tô pensando você nadando lá suas provas de fundo, né, 1.500, 2.000, 3.000, e você dormindo mal à noite. não tem como. Então, o estudo é a mesma coisa. Estudar com sono. É bem assim, né? Tomar café. Comigo, assim, o café só serve se jogar na nuca quente. Porque beber café, você fica com taquicardia e com sono, né? Então não adianta nada. E como é que você foi parar na área fiscal? Saiu da Marinha e aí? Não, então, no terceiro ano do Colégio Naval, né? Terceiro ano do ensino médio, aí eu comecei a despertar para concurso público civil. Uhum. Explicar que a Marinha ela se autodestrói, né? Porque o nível de cobrança do estudo na Marinha é muito alto. O Colégio Naval, a Escola Naval são bem difíceis, assim, não dá para levar nas coisas. Então você faz
estudando, você começa a ver, caramba, eu tenho outras oportunidades aí fora estudando que eu estou estudando aqui. E na época, eu ia para a escola naval, que a escola naval é o nível superior da Marinha, né? Quando eu terminasse a escola naval, eu ia fazer 4 anos de escola, aí 6 meses de treinamentos, alguns treinamentos, e 6 meses aquela viagem de ouro. 5 anos. 5 anos depois de terminar essa escola naval, eu ia ganhar na época R$ 2.400, que era a remuneração de um segundo tenente. A PRF saiu o edital quando eu estava no terceiro ano, e a PRF, para nível médio, era 3.700 a remuneração. Então você pensa, poxa, salário não é tudo, dinheiro não é tudo. Tudo bem, mas olha só, 50% a mais, com nível médio, alguma coisa. 5 anos a menos, né? É, exatamente, para ontem, né? E foi por isso que eu decidi fazer a prova. Foi assim, isso daí eu considero, talvez seja o cisne negro, foi o ponto fora da curva, porque eu estudei por pouco tempo, né? E consegui passar, assim, na primeira fase. Não tem nada a ver com todos os outros concursos que eu tive sucesso. Todos os outros eu estudei com uma certa regularidade. Mas a PRF, o que aconteceu? O peso dela era muito grande em trânsito, que era metade da prova, que era algo novo para todo mundo, né? E a parte de português, física, matemática, isso tudo eu vim do Colégio Naval, com aquele ensino forte que eu estava falando, eu vim bem afiado. Então, os direitos que eu não sabia bem, eu era muito fraco, por sinal, eu estudei 2 meses, eu fui muito mal, mas eu consegui compensar nas outras. Na época, como era nível médio ainda, hoje a PRF é nível superior, aí eu passei na primeira fase, só que eu tinha 17 anos. E para você pedir baixa, né, para você pedir para sair das Forças Armadas, você tem que ter 18. E na época meu pai não autorizou eu a sair. Não autorizou sair. Claro, ele ficou... Depois que a gente vira pai, você começa a pensar... Poxa, não que a carreira da Marinha, assim, a remuneração fosse melhor, não, mas ele tinha medo. Né? Claro, na época ele não me falou isso. Mas assim, tinha um medo de muito novo, ir para a polícia, né? É uma remuneração, na época, era muito alta. E a pessoa acaba tendo, de N maneiras. Né? Eu tenho vários colegas meus foram. E assim, o pessoal, muitos ficaram lá. Tem um amigo até hoje, um amigão, que passou para delegado federal agora, tipo, 14 anos de PRF, ele passou agora, foi para delegado da Polícia Federal. Mas tem alguns que se acomodaram ali. Então talvez fosse esse o medo do meu pai na época, entendeu? E aí depois da PRF eu acabei Deu certo, né? Pronto. Mas na época eu fiquei assim, bem chateado. E Imagina. pouco depois da prova eu saí da Marinha, quando eu fiz 18 anos, tenho mais um tempinho para não parecer pirraça, né? Aí eu saí e fui fazer vestibular, passei para Direito aqui na UFRJ e comecei paralelamente a fazer uma faculdade, aqueles tecnólogos, né, de 2 anos. Pensando sempre assim, concurso, eu quero terminar um nível superior rápido e com isso eu vou passar em concurso. Essa que era a minha ideia. Acabou que esse nível superior não ajudou muito, porque eu peguei um pouco de seca, uma mistura de seca e de desinformação. O concurso que eu passei, o próximo, foi para a Receita Federal e eu passei assim que eu me formei em Direito. Então esse tecnólogo, na verdade, ele só serviu para uma coisa. Ele me deu 5... Azar. Não, ele me deu 5% a mais na remuneração do MPU. Sim. Em 2007. No MPU tinha gratificação de 5% para quem tinha nível superior. Era um cargo de nível médio. E nessa época do MPU, eu tinha estudado mais ou menos 1 ano para a área fiscal. Então vamos lá, comecei a estudar para a área fiscal em 2005, em outubro de 2005. Assim que eu entrei, oi, Júnior, camisa 10 aí, ó, professor de penal. Tá mandando um abraço. O Pedro falou aqui também, estudar 12 horas por dia, ok, mas no outro dia você não vai estudar quase nada, pesa demais. É isso mesmo. Não tem como você manter uma constância de 12 horas, até mais que, assim, no período pós-edital, você consegue puxar umas 8, 10 horas. Mas você fazer isso por 1 ano, 2 anos, é bem difícil. Eu acho que a média ali seriam 6, dá pra fazer confortável por um longo prazo, né? Para quem trabalha, eu acho que 3 horas. Pra quem trabalha, sim, 3 horas. A teórica foi de 3 horas. Ah, você sempre trabalhou? Sempre trabalhei bastante, mas eu sempre estava estudando. Eu fazia 2 faculdades, sábado fazia um curso preparatório e também trabalhava durante a semana. Era um trabalho num horário bem reduzido, mas assim, 3 horas para mim era luxo. Então eu falei, eu tenho que ter essas 3 horas. E mesmo com toda essa dificuldade, eu organizei, peguei a disciplina assim, não, vou estudar 3 horas por dia. 2, 3, se fosse o caso, mesmo cansado. Estou cansado, pega a matemática financeira, que é mais animado, né? E essas matérias iniciais que eu fiz bem isso, eu consegui levar para vários concursos.
concursos de tribunal, porque quando eu estudei para a área fiscal, eu entrei na preparação em outubro, em dezembro saiu o edital da Receita Federal, para auditor e analista. E como Aí eu você não, escolheu ou fez as duas? Como não, era? eu não fiz nenhuma, eu tinha 2 meses Ah, de preparação e não, eu falei, não tinha orientação. Hoje eu vejo que eu poderia ter feito para analista, para auditor é muito difícil mesmo. Mas uhum. pelo eu olhei aquele conteúdo, falei, cara, eu estou estudando português, matemática financeira e constitucional. Como é que eu vou encarar essa prova da Receita com contabilidade tributária, estatística? Hoje eu vejo, eu poderia até ter tentado para analista, que a prova foi em março. A de auditor foi em fevereiro. Mas eu não fiz. Eu falei, caramba, não tem condições. Aí eu fiz só o próximo concurso, que foi Foi o quê? 4 anos 2009? isso. Foi 4 anos. 2009. Eu peguei um pouco dessa seca. Porque quando eu terminei de estudar o básico fiscal que chamava, né? Foi mais ou Uhum. menos em junho de 2006. Eu, assim, era o básico do básico. Aí saiu o ISS São Paulo, e aí ICMS Ceará. Aí eu comecei a olhar os editais, eu, pô, caramba, civil, empresarial, penal, auditoria, contabilidade avançada. Pô, não vi nada disso. Assim, Uhum. claro, daria para ver num pós-edital se eu tivesse uma orientação, mas eu fiquei com medo. Aí já comecei Uhum. a perder a confiança. Eu falei, não posso. Então não vou fazer isso. Para recuperar minha confiança, vou começar a focar em provas de nível médio. Aí eu peguei toda a sequência de Tribunal Regional Federal, eu peguei primeira região, segunda região e terceira região. A primeira, não dá nem para definir o que é, mas eu fiz para Salvador na época, que a primeira federal, Salvador, Amazonas, Maranhão, foi quase o Brasil todo. Eu fiz na primeira região para Salvador, segunda região é Rio Espírito Santo, terceira região é São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então eu fiz esses 3 TRFs, fiz o Ministério Público da União e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Fiz essas 5 provas seguidas e teve a prova também de fiscal do município de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. Mas eu fiz de orelhado. Não, já que eu já fiz o básico, vou fazer essa prova também. E dessas provas aí no TRF Salvador, eu tirei tipo 9,5 e fiquei em 88. TRF, nível médio, tem que buscar o gabarito. A gente tem um amigo que acho que errou uma questão, ficou em terceiro. Nossa, desenho bem, Teve bem um, puxado. teve um TRT no Rio, acho que foi em 2013, que acho que um. Voltou. Acho que teve um TRT no Rio em 2013, teve uns 10, 20 que gabaritaram a prova técnica. É. E desse de São Paulo eu fui convocado para discursiva não, desculpa, para digitação. Aqui no Rio eu também fui convocado para digitação. O MP do Estado do Rio eu fiquei no cadastro de reserva e fiquei também no cadastro no MP da União, mas eu queria poucas vagas. Eram acho que 10 vagas, eu fiquei em 65. Mas eu fui nomeado em 7, 8 meses, eu fui nomeado. Aí trabalhei por 2 anos e 7 meses no Ministério Público da União. Quando eu passei, aí eu falei, não, agora sim eu vou retomar o meu estudo para a área fiscal. Aí eu comecei a pegar, revisar, né, o que eu já tinha e fazer módulos específicos. Já pensando na Receita Federal. Mais uma vez assim, claro, passei foi ótimo, mas a Receita Federal, eu poderia ter feito semestre São Paulo, semestre Rio, mais bem preparado. Mas eu fiquei com assim, Uhum. a Receita Federal. Receita mesmo. Aí fiz previdenciário, comércio internacional, aí comecei a focar só na Receita Federal. No meio do caminho eu fiz prova de TCU, CGU, fiz ICMS Rio, ICMS São Paulo, bati na trave ICMS Rio São Paulo, mas muita falta de orientação. TCU também, a nota do TCU era muito baixa na época. Mas aí eu fui Uhum. botar em Brasília. Você, não, Brasília é mais vaga. Tipo, a minha nota não passou em Brasília, mas passava em Manaus, sei lá. Uhum. Aí eu, poxa, CGU também, fiquei por uma questão na CGU. Aí você começa a bater na trave, por um lado, você vê, poxa, eu tô Voltou no caminho certo, né? no caminho, só que Mas ainda falta alguma coisa. mas justamente pela falta de organização também. Assim, eu sempre me considerei organizado, só que essas provas tem muitas matérias. Uhum. Dá para você simplesmente assim, não, eu sou o cara, vou me organizar sozinho. Dá para fazer, mas é muito mais difícil.